Boa noite, meninas. Vamos começar a nossa sexta aula hoje, a aula da Batalha da Mente. E para a gente começar, eu queria fazer uma oração, amém? Para que Deus possa nos visitar nessa noite, para que seja uma noite de aprendizado, de crescimento, de avanço. É esse o nosso propósito aqui, nos tornarmos maduras, né, mais parecida com Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar, então, sobre a batalha da mente. Vamos lá aí com os slides, amém? E você vai... a mente é o campo de batalha, né? E não é só emocional, não. É uma batalha espiritual. E a gente vai entender isso hoje. Amém? E nós vamos começar aqui falando um pouquinho, né? Só para lembrar que eu sou espírito, eu sou uma mulher espiritual, amém? Então, aqui nessa turma do DNA, Deus está levantando mulheres não almáticas, não psiquicos, lembra da aula? Não mulheres sarquicos, né? Mulheres carnais, mas Deus está trabalhando em nós, mulheres espirituais, mulheres pneumáticos, né? Mulheres que escolhem andar à altura da palavra, mulheres obedientes ao propósito de Deus. Então, eu sou o espírito, o meu verdadeiro eu tenho uma alma, que é onde está a minha vontade, meu intelecto, minha mente, e o meu corpo. Amém, queridas? Sempre lembrando disso. Então, eu quero começar hoje falando para você que os pensamentos, eles moldam as nossas vidas, mas como que a gente pode, então, lidar com essas batalhas mentais que nós enfrentamos? Os pensamentos, eles moldam as nossas vidas e como podemos lidar com essas batalhas emocionais. Lá em Romanos 12, verso 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, né, a gente já estudou sobre isso, nosso espírito é salvo, mas a nossa alma, ela passa por um processo de trocar o molde, né? Aquele padrão que nós estávamos, né, do mundo, da forma como nós fomos criados. Talvez muita coisa nem era errada, mas não era aquilo que a palavra nos ensina. Então, nós passamos por esse processo de renovação da mente. E a mente é o nosso campo de batalha, né? É o lugar onde nós vivenciamos grandes batalhas, aonde Satanás ele vem para nos atacar. Então, a mente é onde ocorre muitos conflitos da nossa vida, né? Todos os nossos problemas, sejam de qual ordem for, financeiro, emocional, espiritual, físico, acaba atingindo o que? A nossa mente, né? E a mente, se você começar a pensar na sua vida, você vai ver como que a sua mente é bombardeada em todo momento, né? É onde ocorrem muitos conflitos da nossa vida, ok? Então, existem pensamentos negativos, né? Pensamentos que são enganosos. Olha que interessante isso. E para nós superarmos, é necessário você se submeter a sua mente à verdade da palavra. Por isso, gente, tudo nós temos que ir para a palavra, né? Para que a gente seja fortalecido na nossa fé e confie nas promessas de Deus. Quando a gente está sendo atacado na nossa mente, vem o quê? Vem dúvidas, vem vários sentimentos, né? Mas muitas vezes o medo, a preocupação, a ansiedade, elas acabam distorcendo, nos tirando da palavra, nos tirando das promessas, e nós ficamos o quê? Conturbadas, perturbadas. Então, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus, né, para combater essa batalha mental que nós enfrentamos. Existem esses pensamentos negativos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer a minha fé
para não ceder a esses dardos inflamados que o diabo lança contra nós, ok? Então, a primeira menção na Bíblia, né, que fala sobre batalha da mente, está lá em Gênesis. Gente, olha que interessante, a Bíblia já começa falando disso, né? O que aconteceu? Houve a queda, né, a queda de Adão e Eva, e o que nós vamos ver aqui? Vamos seguir em frente aqui. A primeira, olha que interessante, vamos ler aí com vocês, tá bom? Acompanhem eu aí. Diz assim: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ele disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Olha o que diz o versículo. Diz assim, que a serpente, ela, né, simboliza o inimigo. Ele já estava ali no Éden, né, ali tentando atacar a mulher na sua mente. E o que ele diz para ela? Não comereis, né, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Gente, mas Deus não disse para não comer de toda a árvore do jardim. Deus falou para não comer uma. Então, você vê que Satanás já começa ali, jogando na mente de Eva dúvida, confusão, distorcendo a verdade da palavra, né? E aí, vamos continuar aí no seguinte. Aí a mulher falou, olha, do fruto do jardim eu posso comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus que não é para eu tocar, porque senão, se eu comer, eu vou morrer. E o que o diabo diz para ela? É certo que você não vai morrer. Olha como ele vai questionando a palavra, como ele vai jogando a mulher contra a verdade. Deus já tinha falado, só não pode comer uma, se comer você vai morrer, não é? E era muito claro, Deus deu o livre-arbítrio para o homem, mas ele colocou essas regras no Éden. Mas o homem podia comer à vontade, né? Mas o diabo falou que, olha, de toda, né? Aí no verso 5, porque Deus sabe que no dia que dele você comer, se abrirão os seus olhos, e como Deus sereis. Olha o que o diabo estava dizendo, olha, porque se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Só que olha o outro engano, o homem, Adão e Eva, já eram como Deus, porque Deus, ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus deu autoridade, Deus deu poder, eles tinham o mesmo poder que Deus tinha delegado a eles. E hoje nossa também, hoje nós em Cristo, nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos justificados, nós somos, né, restaurados, nós somos abençoados, nós temos autoridade e poder, mas o diabo, ele quis colocar em Eva a dúvida, né? E ele faz isso até hoje, colocando dúvida no coração do homem, né? Vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto, ela comeu e deu para o marido e comeu também. Então, o que aconteceu? O que acontece, né? O diabo, ele vai jogando sugestões, ele vai pondo dúvida, mas será que Deus te ama mesmo? Será que é assim mesmo? Olha, as coisas não são assim, é difícil, olha lá, né? Não é bem assim também que a Bíblia diz. E aí, ele foi o quê? Né, sendo as sugestões do diabo, foram abrindo os olhos de Eva,
né, no sentido contrário da palavra, né, fazendo ela desejar ser como Deus, desejar ser grande, né, mas ela já era, então ela foi enganada, ela foi seduzida, né, pela serpente, e isso acabou trazendo uma consequência terrível para eles. Aí o homem, ao invés de se posicionar e falar, não, Eva, não coma, você sabe que isso não é certo, ele também se deixou levar por aquele momento de sedução e ele também comeu, né? Então, vamos lá. Então, Jesus, né, no Novo Testamento, Jesus também passou pela mesma coisa, ele foi tentado também pelo diabo no deserto. Então, é interessante que lá no jardim, Adão e Eva se renderam àquela pressão mental, né? Se renderam àquela pressão mental, mas Jesus não, Jesus no deserto, ele não se rende, mas ele vence aquela batalha mental, nos dando um exemplo. Então, olha que interessante, eu vou pegar aqui Mateus 4, você que está aí com a Bíblia, anota aí. Mateus 4, deixa eu ler para vocês aqui. Olha o que diz Mateus 4, 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo, para que hoje a gente pudesse fazer como ele fez, né, aprender com ele. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, porque o diabo ele é um tentador, ele é um sedutor, né, um enganador, ele veio até Jesus e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar. De novo, ele distorcendo a palavra. Eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Gente, olha que coisa tremenda. Jesus, ele vai para o deserto, né? Ele se vai para o deserto, e a Bíblia diz que ali ele é tentado 3 vezes pelo diabo. E a primeira tentação que o Satanás toca é na identidade dele. Se você é filho, né? E Satanás, ele faz a mesma coisa hoje. Satanás, ele quer roubar a sua identidade. Todas as vezes que nós passamos, principalmente por momentos de pressão, com algum problema, alguma dificuldade, Satanás, ele quer vir dizer, né? Quantas vezes no aconselhamento a pessoa fala assim, a pessoa já está perturbada com os problemas, ela fala, mas será que Deus me ama mesmo? Né? A pessoa começa a questionar o amor de Deus, que ela é filha, que ela é amada, que ela é aceita, né? E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele rebateu dizendo a palavra. Olha, né, ele foi contra o diabo usando, né, está escrito. Então, Satanás, ele sempre vai nos seduzir, ele sempre vai lançar situações e palavras, mas a forma que Jesus está nos ensinando para nós vencermos essas batalhas, essas mentiras que são lançadas na nossa mente, é através da palavra. E olha que interessante, Jesus fala, né?
Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E Jesus estava num jejum, né? Jesus, ele respondeu de novo, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra aqui, né, que está no versículo 5, palavra que é rema, é uma palavra específica, para uma pessoa específica. Então, a Bíblia, ela pode ser um livro muito lindo, né? Um livro histórico, mas quando você é filho de Deus, ele não é mais só histórico, ele se torna uma palavra revelada. E Jesus falou isso, né? Falou assim, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas dessa palavra rema, dessa palavra revelada. Então, você cai fora, né? Ele se apropriou da palavra. E Satanás continuou de novo dizendo, e interessante que o diabo, ele respondia para Jesus novamente com a palavra, só que com a palavra distorcida, assim como ele fez lá no Éden, né? Ele falou para Eva, é certo que você, né, pode comer. Não, é certo que você não pode comer. Ah, entendeu como que o diabo ele começa a questionar, até usando a Bíblia? Por isso, querida, você precisa ser uma conhecedora da palavra. Você precisa aprender, assim como Jesus aqui, entender que a palavra, ela tem poder para quebrar toda seta maligna contra a tua vida. Então, existe essa batalha, existe essa guerra, e Satanás, ele sempre vai questionar, né? Aí Jesus foi rebatendo, até que Jesus mandou ele se retirar. Então, você precisa entender que naqueles momentos de batalha, de vem aqueles pensamentos de derrota, que não vai dar certo, que tudo está desabando, você vai dizer, diabo, está escrito, mas está escrito o quê? Você vai pegar versículos da palavra sobre aquela situação que você está vivendo e vai começar a declarar a palavra. Amém, queridos? Então, a sua identidade de filha amada de Deus sempre vai ser questionada pelo diabo, porque ele sabe que você é filha, que você é herdeira, que você tem direitos, que você tem herança, e se você duvidar disso, você não vai viver o melhor que Deus tem para você. O que você pensa? Então, vamos falar aqui da nossa batalha mental. O que a gente pensa, a gente já estudou isso em outras aulas, o que a gente pensa define toda a nossa vida. Lá em Provérbios 4, 23, ele diz que a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos, não é? O que você pensa define toda a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Nós já estudamos isso em outras lições. Nós somos chamadas, o Zé Roberto vai passar aí para nós, né? Nós somos chamadas para dominar, lembra? Assuma o comando. Toda vez que vem alguma situação que eu me sinto assim para baixo, né? Eu sinto, gente. É legal a gente aprender. Por que que é maravilhoso a gente entender? Porque quando a gente aprende e a gente passa por uma situação, a gente fala, opa, eu estou sendo atacada. Então, você já se posiciona, capeta, sai daqui agora. Está escrito. Aí vem, por exemplo, você está com algum problema financeiro, você está apertada, e você fala, meu Deus, não, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Satanás, cai fora. Mas por isso, querida, que você precisa ser uma conhecedora da palavra. Porque quem conhece a palavra e a pratica, ela se torna imparável, ela se torna inabalável. Vai ter lutas? Vai, mas as lutas vão embora, porque você vai saber guerrear com as armas certas. Então, nós somos chamados para dominar, para reinar como reis nessa terra, como rainhas, né? Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você, querida, não é pouca coisa, amém? Nós não somos pouca coisa, nós somos filhos de um Deus poderoso.
Só que Satanás, ele sempre vai fazer isso, principalmente se você tem problema com a sua autoestima, se a sua vida, a sua infância, o jeito como você foi criada, te fez ser uma pessoa, assim, com sentimento de desvalor, talvez você vai viver assim, ai, mas quem sou eu? Será que Deus me ama? Para com esse papo, gente, né? Para com esse mimimi, seja uma mulher da palavra, Deus falou, acabou. Eu não importa se eu estou sentindo que eu sou filha amada ou não. Eu sou e ponto final. Eu ainda sou sacerdócio real, nação santa, né? Deus me deu vestes reais e ele ainda por cima, gente, ele está adornando a sua noiva, né? Para bodas do Cordeiro, né? É tempo de se ataviar. O que que é isso? É tempo de você se preparar, tá cheia do azeite, cheia de fome, cheia de sede, cheia da palavra, sabe? Jejuando, orando, buscando, tendo um compromisso com as coisas do céu, com as coisas do alto, né? Isso faz a gente ser feliz, né? Isso muda todo o cenário. Então, somos chamadas para dominar, reinar como reis nessa terra. E o primeiro território que você tem que governar, né? Nesse governo, o primeiro território é o território da sua mente. Sabe por que que é? Vou te dar uma palavra aqui. Quando Jesus estava com os discípulos, ele começou a pregar, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos e, como que é mesmo? Arrependei-vos, o meu reino é chegado, porque o reino é chegado, né? Então, arrependei-vos, porque agora eu estou aqui, o reino chegou. Eu vim implantar um novo reino. E essa palavra arrependei-vos é metanoia, mudança de mente. Chega de pensar que você não é nada, chega de pensar que a doença é normal, que ser sofredor é normal, que viver só de tragédia em tragédia é normal. Isso nada é normal. No reino de Deus é vida e vida em abundância. Mas lembra que a gente ensinou? É um processo de você mudar a sua mentalidade para poder entrar no propósito de Deus. 2 Coríntios 10, a gente estudou isso na aula de ansiedade e temores, né? Mas eu vou passar bem rápido. 2 Coríntios 10 fala que as armas da nossa guerra. Então, quer dizer, querida, que a gente tem guerra, minha irmã. A gente tem. São batalhas espirituais para você não entrar na fé. Se há uma guerra que você tem que estar travada, é a guerra de batalhar diligentemente pela sua fé. Você tem que ser uma mulher de fé. Você tem que ser uma mulher que, na hora que a coisa desaba, em alguma situação, você não vai chorar, você vai falar: está escrito, diabo. Eu não vou chorar, não, eu vou dar risada da tua cara, porque você está perdido, você está debaixo dos meus pés, eu me posiciono na palavra. E o que ele vai fazer? Ele vai jogar com a intimidação, para você ficar com medo, né? E você não se posicionar. Mas isso aí tudo, gente, é intimidação, porque ele sabe quem você é. E você precisa saber quem você é. Nós vamos ter uma aula sobre a sua identidade mais para frente. Então, ele fala que as armas da nossa guerra não são carnais. Então, não é jiu-jitsu, não é judô, não é muay thai, né, e etc. A sua luta, ela é espiritual. Ela é poderosa em Deus para destruir fortaleza e anulando nós, sofismas. Vamos lá. O próximo aí. Então, só para a gente relembrar, o que é uma fortaleza? Essa palavra no grego é oshuroma, né, que vem da raiz osho, que é controlar a mente. Então, Coríntios 10 aí, 2 Coríntios 10, quando ele fala de fortalezas ali, né, para nós destruirmos fortalezas, vocês já assistiram filmes, eu creio que todas aqui ouviram, que tem aqueles castelos medievais, né? Aquelas toras, aquelas pedras gigantes que eram intransponíveis, né? Para você entrar no castelo era algo complicado, assim, não tinha como. Além disso, ainda tinha guardas, né? E tudo mais. Então, isso mostra que quando Satanás ele lança
setas na nossa mente, o que ele quer? Ele quer criar fortalezas, ele quer criar um lugar onde fique tão fechado ali dentro que você não consegue entender a palavra, você não consegue se apropriar, se posicionar. E essa fortaleza é algo resistente, né? Mas a palavra de Deus, ela vence essas fortalezas, né? Então, eu coloquei aqui, né? Na outra aula a gente já falou sobre isso, então eu vou falar bem rapidinho. Então, o que é uma fortaleza? É uma área na qual somos mantidos escravizados por causa da nossa forma de pensar. Por que eu estou dizendo, né, que fortaleza aí é fortaleza mental? Por causa dessa palavra grega, né? Ó, controle mental, controle da mente. Então, Satanás, ele quer controlar a sua mente, para você não crer, para você ficar intimidada, para você não falar a palavra, e para você ir, ir se recuando, né? Mas também ele fala aqui que a gente tem que destruir fortalezas e os sofismas. Sofisma, o que é, gente? Ideias falsas, argumentos mentirosos, né? A gente falou sobre isso naquela outra aula, não vou aprofundar aqui. Mas os sofismas são essas ideias que vêm, que você fica assim, mas é mesmo. Aí, não tem jeito. É que você não entende, Simone, né? Eu lembro uma vez uma pessoa que eu estava atendendo, que eu falei para a pessoa, se você não perdoar, você não vai sair desse estado que você está. A pessoa estava muito mal. A pessoa estava, assim, num estágio, assim, de perturbação alto nível. Ela estava perturbadíssima. E eu comecei a falar do perdão, mas ela não aceitava. Ela falava assim, não, mas não é assim também. Porque, e também eu tenho direito. Eu falei, aí muda, você tem direito. Olha como o diabo foi trabalhando, você tem direito. Mas eu falei, olha, você tem direito de não perdoar, mas o não perdoar vai trazer o quê? Perturbação, vai trazer destruição na tua vida. Então, o diabo, ele trabalha com essas ideias falsas e esses argumentos mentirosos para te prender, para te manter num cativeiro de dúvida, de medo, de perturbação, né? Agora, gente, olha que interessante. Aonde que o diabo quer nos prender? Lembra daquela frase? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala de identidade, certo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, ali fala da identidade. Aí fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quantos concordam comigo que isso é verdade? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso, a Bíblia nos garante isso. Isso fala de herança. Você tem direito a uma herança. Você tem direito a essa herança, amém? Ao suprimento, ao cuidado, em todos os sentidos. E eu tenho, e eu posso. Fala das limitações, das crenças limitantes. Então, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Por quê? Porque está escrito que eu posso tudo naquele, não na minha força humana, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, querida, existe uma fortaleza que o diabo quer construir na tua mente, ideias falsas, argumentos mentirosos, para você não viver a sua identidade, a sua herança e ficar presa nas crenças limitantes. Eu não dou conta, eu não posso, eu sou o menor da casa do meu pai, né? Lembra de Gideão lá? Ah, eu sou o mais pobre. Deus falou assim, meu filho, levanta aí, porque é você mesmo, né? Então, nós temos que aprender a enxergar a hora que a gente sabe que está vindo essa opressão contra a nossa vida, certo? Então, vamos lá. E diz também anulando nós sofismas, né? Ele fala antes um pouquinho, anulando, destruindo e anulando. Destruindo fortalezas e anulando nós. Olha que interessante, anulando nós. Então, é você que tem que anular.
Não precisa ser o pastor, não precisa ir na igreja só no domingo para você receber oração, pode também, mas você que tem autoridade para anular. E olha que interessante, levando cativo todo pensamento a Cristo, anulando nós, sofismas, tudo no gerúndio, né? O que quer dizer que está no gerúndio aqui? É o tempo todo, sabe? Às vezes você vai levantar de manhã, já vai vir uma seta, você vai falar assim, tá escrito, meu dia vai ser maravilhoso, eu me posiciono nesse lugar de bênção. Então, esses argumentos, sabe, esses sofismas, são vozes que ficam ecoando, ecoando, ecoando dentro de você, para você cair no engano e não viver a verdade da palavra. Então, queridas, somos filhas amadas, restauradas, perdoadas, nós temos uma linda herança, nós temos um chamado, a Bíblia diz que nós somos chamadas para fazer obras maiores ainda do que ele fez. Não é isso que está escrito? Jesus falou que você e eu podemos fazer obras maiores. Então, você foi chamada para libertar, curar, restaurar aquele que está perdido, aflito, sofrendo, mas à medida que ele faz primeiro em você, depois ele faz através de você. Então, sabe, se disponha a fazer a obra de Deus, né? Quando você ouve, questione aonde você tem errado, olhe para dentro de você, se confronte para que você cresça e para que você faça diferença. Né? Então, a gente falou ali, né, que é no gerúndio. O que quer dizer isso? O tempo todo, gente. É de manhã, de tarde, à noite. Vem alguma seta, vem um desânimo, já se posiciona. Não espera aquilo crescer a ponto de se tornar uma fortaleza, né? Aquilo que é fortaleza dentro de nós é porque ficou ali, ó, sendo alimentado. Vocês estão entendendo? Amém, queridas? Em nome de Jesus. Então, vamos voltar lá. Então, ele fala também dos argumentos, né? Eu já falei aqui que são vozes, né? A Bíblia diz que são muitas as vozes, mas nenhuma sem sentido, nenhuma sem propósito. As vozes que ecoam aqui, gente, têm sempre um propósito. Aí eu lembro, se você quiser anotar aí, você que está anotando, o exemplo de Elias, que eu falei esses dias, né? Elias, um homem de Deus, um homem da palavra, era um profeta, mas a Bíblia diz que ele caiu no engano de ouvir a voz do medo, e ele se foi para o deserto, pediu a morte, caiu em depressão, né? Foi um sofrimento para ele sair daquela fortaleza que ele se encontrava. Amém? Então, vamos lá. Marcos 5:15, aqui, eu quero dar para você aqui um exemplo, né, de batalha, de alguém que foi rendido a um cativeiro. Então, o que acontece? Vem um pensamento, você sai, chora, fica triste, mas você não se posiciona na palavra. Você não diz, está escrito, você não vai para a palavra, você não se posiciona em oração, você não faz um jejum, você fica inerte, você deixa para lá. Aquilo vai crescendo, chega uma hora que se torna uma fortaleza, aquela fortaleza é uma prisão, um cativeiro espiritual. Aí eu vou te dar um exemplo que está aqui em Marcos 5:15, diz que indo ter com Jesus, viram um endemoninhado, o que tivera a legião. Então, é um rapaz que tinha vários demônios. E estava assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, o que aconteceu? Eles estavam andando, né, pela cidade com Jesus, e eles viram um homem endemoniado que já tivera, mas tinha sido liberto. Ele estava sentado. Olha que lindo. Essa é a posição que você deve estar. Não caída, não prostrada, não desesperada, não perturbada, mas assentada, né? A Bíblia diz lá em Efésios 1:6, né? Que ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais.
Então, eu tenho uma coisa comigo, né? Quando eu estou, às vezes, orando e sinto que eu estou debaixo de alguma pressão, e vem aquela seta, porque vem, viu, gente? Ai, vem, você tem isso? Todo mundo tem. Só se você não for gente, só se não estiver viva. Então, vem aquela seta, e aí eu falo: Ah, Senhor, eu sei onde eu estou. Eu estou assentada com Cristo nos lugares celestiais. Por isso, diabo, olha, aí eu até dou uma olhadinha, viu, gente? Eu olho para baixo assim e falo: Ah, capeta, você está aí, né? Você está debaixo dos meus pés. Eu estou assentada com Cristo, reinando, governando junto com Ele. Quantos estão entendendo? Amém, querida? Então, é uma posição, é uma decisão. E aí diz que esse rapaz que era antes endemoniado, descabelado, andava nu, todo perdido, né? Diz que ele estava assentado, estava vestido e em perfeito juízo. Olha o que quer dizer essa palavra aqui, em perfeito juízo. Vamos aí para o próximo slide. Perfeito juízo, aqui no grego, é sofonel, que significa, o que significa? Mente sã, exercer autocontrole, assumir o comando. Então, uma pessoa que estava perturbada, talvez debaixo, né, eu creio, de cativeiros demoníacos, mas ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto e ele se assentou, estava vestido e ele estava em perfeito juízo, com a mente liberta. Amém, querida? É isso que Deus, ele quer fazer na vida das pessoas, nos fazer saudáveis mentalmente, emocionalmente. E ele estava o quê? Endemoniado antes. O que é endemoniado? Ele estava em cativeiro, sabe? E muitas vezes nós, como cristãs, nós estamos em cativeiros. Mas pode uma pessoa cristã estar em cativeiro? Sim, existem níveis. Então, as fortalezas, o diabo, ele não quer pegar quem já está lá no mundo perdido, sem Deus. Ele quer atingir você. Sabe, você é alvo, eu sou alvo, porque nós somos filhas amadas de Deus e Ele quer nos colocar em cativeiro para que a gente não viva o propósito, o plano, para que a gente frutifique, para que a gente avance, para que a gente reine nessa terra. Então, existem níveis, né? Eu quero falar um pouquinho desses níveis. Então, existem o quê? Existe a opressão, existe a obsessão e existe a possessão. Um crente pode ficar oprimido? Sim. Quando ele é sugestionado, né, com pensamentos, e ele não se posiciona na palavra, e aí vai indo aqui, amanhã, depois de amanhã, e ele não se posiciona, aquilo vai crescendo, e ele vai ficando debaixo de uma opressão. Olha, eu coloquei aqui, opressão é um ataque espiritual mais leve, mas é um ataque espiritual. Ele sufoca a pessoa, ele enfraquece a pessoa, mas não controla, amém? Você não perde o seu controle, você está no controle, mas como você não se posiciona diante daquela situação, você vai ficando numa luta espiritual e emocional. Um exemplo, uma depressão, ansiedade, desânimo, medo, começa a crescer, se você não cuida, você vai ficando oprimida. Ok? Então, o crente pode ficar oprimido? Pode. Qual é a palavra, como eu posso dizer que o diabo pode nos oprimir? Lá, quando diz a palavra irai-vos e não pequeis. Não põe o sol, não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, um cristão, ele não pode ficar possesso, mas ele pode ficar oprimido e pode também ter obsessão e opressão. Então, a opressão, ela atinge a nossa alma, nossos pensamentos e vai nos perturbando, e você vai ali, luta, não luta, dá aquele desânimo. Aí, sabe quando você fica assim, eu não sei se eu vou na igreja, eu estou desanimada. Gente, é uma seta. Não estou dizendo que se você não vai na igreja é pecado.
Estão entendendo aí, né, meninas? Mas, sabe quando você vai aceitando aqui, aceitando ali? Não, você está numa batalha, já compartilha com o seu pastor, sua pastora, com uma líder, uma amiga de oração. Ah, eu estou numa batalha aqui, eu não aceito. Já se posiciona, já vai para a Bíblia, já pega a palavra, para você não se tornar uma mulher oprimida, ok? Mas aí você não cuida, dando um exemplo aqui, você fica oprimida, oprimida, aí vem a obsessão. O que que é obsessão? A obsessão já é um ataque mais forte, é um ataque demoníaco, tá? É mais intenso, aonde ela começa a ter controle, Satanás começa a já atingir o controle da sua mente, dominando seus pensamentos. Aí você fica assim, eu não consigo parar de pensar nisso, fica com pensamentos obsessivos, e você começa a ficar já num nível mais angustiante, desesperador, né? Aí já fica mais pesado. Então, embora a pessoa ainda possa ter liberdade de escolha, a pessoa que está com obsessão, mas a obsessão, ela já afeta mais profundamente a pessoa, vocês estão entendendo? Já afeta de uma maneira no seu pensar, nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Aí ela já começa a ter comportamentos já que não são legais, ela já começa a agir de forma diferente, tornando difícil a pessoa conseguir viver em paz. Aí ela não tem paz, parece que aquela perturbação é constante, ela começa a tomar decisões com aquela influência ruim, né? Constante, o mal ali, aquela perturbação. Aí eu falo algo para você, né? Nesse nível de obsessão, acontece algumas vezes de pessoas se manifestar e muita gente achar assim, como ela é cristã, ela é de Deus, como que ela está manifestando? Porque é uma linha muito fina, a obsessão, tem pessoas que têm alguma manifestação, algum comportamento, né? Então, quem é aluna do DNA da velha guarda, da velha guarda, a turma antiga, né? Algumas, eu acho que estão aqui, a própria Ana, a Adriana, vocês lembram disso. Muitas pessoas que já eram de Deus, mas elas estavam debaixo de cativeiros emocionais, olha, gente, como é sério. Tiveram manifestações de gritar, de cair, né? Algumas, na hora de liberar perdão, travava a boca, começava a gritar, a chorar. Por isso eu falo, gente, a vida cristã, a vida emocional, ela afeta toda a nossa vida. Então, você está fazendo um curso aqui, gente, de verdade, de todo o coração. Tudo que eu estou falando aqui é muito sério, eu não estou aqui brincando de jogar versículo para vocês, né? Nós temos experiência já há 30 anos com libertação, e a gente não é ficar a mão para trás, de joelho, não é isso, libertação, não, gente. É uma libertação na palavra, é uma libertação que a pessoa, ela se apropria, ela toma o domínio de volta, sabe? Quantas mulheres que a gente estava ministrando, que eram da igreja, que eram batizadas de Deus, mas que tinham um histórico de depressão muito profunda, ou de situações que elas não conseguiam vencer, elas aprenderam a se posicionar na palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, é lindo isso, sabe? É lindo você entender como Deus nos conduz na palavra e a gente precisa enxergar isso e se posicionar. Amém? Sabe, eu creio aqui que todo cativeiro, caso tenha algum cativeiro, alguma, sabe, opressão sobre você, alguma obsessão sobre a tua vida, está quebrado, destruído no poder do nome de Jesus. Amém? E existe a possessão. A possessão já é a nível espiritual. A pessoa ela é dominada por completo. A pessoa que ela não tem Deus, ela não teve encontro com Jesus, ela não é convertida ao Senhor, né? Ela não teve, ela tá assim, ela fica muito suscetível a Satanás ao ponto dele se apropriar, dele entrar. Deu para fazer a diferença? Eu creio que eu acho que deu, né? Para você entender a diferença. Agora, a possessão, a opressão e a obsessão, você vence ela declarando a palavra,
com oração, com jejum, com confissão da palavra. Beleza, mas a possessão não, a possessão tem que orar. Em nome de Jesus, sai. Você já tem que ordenar, né? Você tem que ordenar. E outra coisa, irmãs, vocês estão aqui fazendo esse curso porque Deus tem um chamado para vocês. Deus está fazendo em vocês e através de vocês. Então, não sejam aquelas mulheres, né? Eu já conheci algumas na caminhada, mulheres de Deus, mas que falavam assim: ah, esse negócio de demônio eu não quero saber, não. Ah, esse negócio de demônio, de expulsar. Gente, é a base, a primeira coisa que você tem que aprender depois que aceita Jesus, além de andar na palavra, é que o demônio já era, ele está debaixo dos seus pés. Agora, ele é sutil, ele é intimidador, então eu tenho que saber quem ele é e aprender a mandar ele embora. Amém? Então vamos continuar aqui. Então, existem cativeiros, só que esses cativeiros não são lugar para você estar. Amém? Mas Satanás, lembra das fortalezas, dos sofismas, são cativeiros que Satanás vai trabalhando, usando o quê? A tua história de vida, porque talvez você passou por abusos psicológicos, você apanhou muito, você foi comparada, você teve rejeição, né? Nós vamos ter uma aula de rejeição maravilhosa. Então, assim, são situações de abuso sexual, né? Aonde se você não trabalhar isso, né, na palavra, num atendimento, num cuidado, você pode ficar preso em cativeiros. Tem pessoas cristãs, que passam a vida toda no cativeiro, gente. É muito triste isso. Vocês concordam comigo que isso é triste? Né? Pessoas que são de Deus, mas por não ter entendimento dessa palavra que eu estou falando aqui hoje, elas vão ficando presas em cativeiros, e aí, sabe, aquela vida cristã, água com açúcar, não tem alegria, céus, é problema atrás de problema. Então, existe vários cativeiros. Um dos cativeiros, gente, é o cativeiro do medo, né? Não tenho dinheiro para pagar meus boletos, começa a te dar uma angústia, uma ansiedade, aí me dá aquele sentimento de medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: não tendes recebido espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Né? Então, Deus, ele diz para nós que você não recebeu esse espírito de medo. Então, você tem que dizer: medo, cai fora. Medo, eu não te aceito. Medo, eu não te quero. Sai da minha vida agora. Eu te rejeito. Eu não aceito em nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito que Deus me deu o espírito de poder, amor e mente sã, mente saudável, né? Eu me lembro uma vez que eu atendi uma senhora, bem assim, problemática emocionalmente, e muito confusa, e muito orgulhosa, muito orgulho, muito arrogante, tadinha. E eu tentando ajudá-la no aconselhamento, né? Aí eu fui cavando na conversa e ela disse assim: eu não vou perdoar mesmo, eu não quero perdoar mesmo, e acabou. Aí eu falei: então, o que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa te ajudar. Eu pude fazer o quê? Interceder por ela, para ela enxergar que ela estava errada, né? Que ela estava num cativeiro e ela não estava enxergando. Então, querida, sabe, o diabo, ele quer endurecer o nosso coração. E eu fico muito feliz quando mulheres como você se dispõem a fazer um curso para aprender e se posicionar, amém? Então, cada palavra que você aprende, cada aula que você está tendo aqui, sabe, não engaveta, não, amém? Fala assim: Senhor, eu vou remoer isso. Se você não entender, você tem a liberdade de entrar ali no privado ou no grupo, sabe? A gente não quer que você tenha dúvida e que você se aproprie de tudo que Deus tem para você, amém? Então, vamos continuar aqui. Ele não te deu espírito de medo. Então, olha que interessante, ele não te deu espírito de medo. Então, medo não é só um sentimento, medo, ele é espiritual. Por isso, quando vem o medo, você tem que dizer em nome de Jesus.
eu ordeno que todo espírito de medo caia fora da minha vida. Aí você vai para a palavra. Aí você vai pegar versículos da palavra. Se você está doente, com algum problema de saúde, pega versículos, né, que fala de cura, que fala de saúde, que fala de apropriar da saúde que Jesus já levou na cruz. Eu não tenho medo. Por quê? O que que o medo ele faz? O medo é uma porta terrível onde Satanás ele nos prende em todas as áreas, né? Tem pessoas que eu lembro de uma senhora que ela estava com uma dor, né, na barriga e ela falou: "Ai, tá doendo muito a minha barriga, tal", né, eu creio, eu acho que eu tô com câncer. Eu falei: "Tá amarrado, você não tá com câncer não, mas vai fazer exame, é claro, vai no médico". Ela falou: "Ai, mas eu acho que eu tô com câncer, tal, porque não sei quem teve, era a mesma dor, era do mesmo lugar". E aí eu lembro que ela foi no médico, o médico falou: "Não tem nada, tá tudo bem". Só que aquela mulher ficou muito assim, sabe, parece que ela acolheu aquele medo. Passou, eu não lembro agora, tá, gente, se foi 4 ou 6 meses, ela estava muito ruim, ela foi no médico de novo, ela foi fazer exames, né, aquele ultrassom não, aquele mais poderoso lá que eu esqueci o nome. Ela foi fazer exames, ela estava com câncer no útero. E ela teve que tirar o útero, né, e ela era uma pessoa, assim, bem não conhecedora da palavra, uma crente que não lia a Bíblia. Então, gente, é tão sério, sabe, nós precisamos entender que nós estamos em guerra, sabe, os nossos filhos são atacados, os nossos maridos, a nossa casa, se nós não nos posicionarmos, não tem como o diabo nos tocar. Amém? Tocar nossa casa, nossos filhos, nossos netos. Então, vamos lá. O medo, ele é espiritual. O próximo, aqui, nós vamos falar de uma passagem, Mateus 16. Deixa eu até abrir a minha Bíblia, só para eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus, ele pregava em todo lugar, né, falando da palavra de Deus, e olha aqui que interessante. Jesus, ele estava pregando, e ele diz aqui no verso, deixa eu pôr meu óculos, verso 13: "Quem diz o povo ser o filho do homem?" Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Vamos lá. "Também eu te digo que tu és Pedro", que Simão era o nome dele, depois Deus mudou o nome dele, né? "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus." Então, o que estava acontecendo aqui? Presta atenção, meninas. Jesus, ele estava andando por toda parte, pregando o evangelho, e aqui eles estavam em Cesareia de Filipe, tá? De Filipe, eles estavam naquela cidade, naquele povoado, naquele lugar, era um lugar muito rico, suntuoso, um lugar de uma beleza, era um lugar poderoso, um lugar luxuoso, e aquele lugar, Filipe colocou o nome dele, né? E ele colocou o nome de César. Então, olha que interessante, era a cidade Cesareia de Filipe. E o que aconteceu? Jesus estava ali, e vocês lembram que é interessante que Jesus sempre lhe gostava de ensinar mostrando uma figueira, mostrando uma flor, olhai os lírios, não era assim? Jesus sempre lhe procurava ensinar de uma forma que ficasse até fácil das pessoas entenderem. E Jesus estava ali com os discípulos e ele olha e pergunta para Pedro, né? E quem você, né,
Quem você diz que eu sou? E ali ele começa a conversar com Pedro e ele diz: você, Simão, é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, tem algumas igrejas, né, que falam, que pregam que a igreja está fundamentada em Pedro, né? Só que essa palavra Pedro aqui no original, no grego, é Petros. Então, é Petros. E sobre esta pedra, essa palavra pedra aqui, ela fala de Petra. Então, a gente poderia ler assim, ó. Também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. O que é Petrus? Pedro, Petrus é uma pequenina pedra. E sobre esta pedra, que é Petra, fala de uma pedra angular. Quem lembra da pedra angular? Quem é a pedra angular, gente? É Cristo. Então, o Senhor estava dizendo assim: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja. E aí, o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, gente, deixa eu só contar um pouquinho aqui, algo bem legal de você entender. Lá em Cesareia de Filipe, existiam muitas grutas, e uma delas, a mais famosa, se chamava Portas do Inferno. Então, quando Jesus estava ali contando, ensinando e falando com eles, Jesus apontou para aquele lugar e disse: e as portas do inferno, esse lugar que você está diante dele, né? Sobre esse lugar, as portas do inferno, você não prevalecerá contra ela. Por que era chamado de portas do inferno aquele lugar? Aquela gruta, diz os historiadores, que muitas pessoas que passavam para viajar por ali, elas tinham muito medo daquela gruta. Por quê, gente? Porque essa gruta, chamada Portas do Inferno, era um lugar onde tinha muito ritual de sacrifício, haviam muitos bodes, eles faziam sacrifícios de bodes, assim, muito. E diz que os bodes dançavam ali, né? Era uma coisa demoníaca. E ali havia muito sacrifício a um Deus. Que Deus era esse que era o Deus que agia nessa gruta? Era o Deus Pan, o Deus do Paquisson, né? Era um Deus do pânico, era um Deus que punha medo e ele causava terror naquela cidade. Eu até vou mandar para vocês hoje ainda um vídeo da Aline Israel. Quem já assistiu vídeos da Aline Israel? Né? A Aline, ela tem esses vídeos que ela passeia por Israel e tem um vídeo que ela mostra esse lugar. Né? Eu já compartilhei isso em alguns lugares, né? Sobre esse lugar das portas do inferno. Então, o que Deus estava dizendo? O que Jesus estava ensinando os discípulos? Que esse Deus Pan, esse Deus que quer trazer pânico, mentalidade destruidora, terror, perturbação, não prevalecerá contra vocês. Pelo contrário, eu dou a vocês a chave do reino. Então, eu queria falar para você aí, pega sua mão agora e imagine uma chave na tua mão agora. Fecha a tua mão agora e se apropria dessa chave. Né? Diga assim para você mesmo: eu tenho a chave do reino. Amém, querida? Eu tenho a chave do reino. Aquilo que eu ligo nos céus é ligado, aqui na terra é ligado nos céus. Aquilo que eu desligo aqui é desligado nos céus. Deus, ele está dizendo aqui que ele deu para mim e para você autoridade para desligar todo o poder do mal, para desligar todo o poder do mal na nossa vida. Então, você tem essa autoridade. Você está fundamentada não em Petros, não em homens, não em pessoas, você está fundamentada, você é a igreja, você está fundamentada em Petra, né? Que é a pedra angular,
que é Cristo, aquele que é o governante, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que reina eternamente, o Alfa, o Ômega, o Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o fundamento da tua vida, Ele é o fundamento da igreja, e Ele deu para você, é para você mesmo, Ele te deu uma chave. Querida, você tem que pegar essa chave, né, espiritualmente falando, e dizer: eu desligo toda ação de demônios na vida do meu filho, eu desligo toda ação da enfermidade na vida dos meus pais, na minha vida, eu rejeito esse medo. Quantos estão entendendo? Amém, meninas? É uma decisão de se posicionar. Eu vou me levantar, porque eu tenho a chave do reino. Então, eu tenho que dizer. Lembra da aula da semana passada? A fé, gente, ela só manifesta na vida de quem fala. Ah, eu tenho fé, mas você não abre a boca. Você tem que dizer, monte da perturbação, monte do medo, monte da doença, cai fora, né? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que declarar o que vai acontecer, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, vamos continuar aí. Então, eu falei, né, que Cesareia de Filipe era um lugar onde tinha essa gruta. Eu vou mandar depois um PDF para vocês, tudo certinho. E ali nessa gruta eram oferecidos sacrifícios, né? E a origem é da onde deriva a palavra pânico, desse Deus Pan. Você já ouviu esse termo Pan em algum lugar, gente? Clonazepam, nananapam, né? Você já ouviu falar desses remedinhos que tem o Pan? Por quê? É para acalmar as perturbações mentais da nossa alma. É errado tomar remédio? Não, mas você precisa se posicionar na palavra para você se libertar dos remédios, porque o diabo vai querer que você fique presa nos pães aí, né? Então, assim, o medo não me controla, o medo não está sobre mim, eu assumo o comando, amém? Então, vamos lá. Então, né, a gente vê falar da síndrome do pânico, lembra da aula de ansiedade, né, mirímina? Ansiedade, no grego, é mirímina, que é o quê? Mente dividida. Então, você fica assim, eu creio, mas eu não creio. Eu sei que Deus faz, mas será que vai fazer na minha vida? Né? Esse desfoco. Então, Filipenses 4, né, de 6 a 8, a gente estudou na aula de ansiedade. Deus, ele fala assim, tudo que é perfeito, tudo que é nobre, tudo que tem, né, tudo que é puro, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Sabe, querida, tem pessoas que são atacadas, né? Essa área de pornografia, né? Essa área sexual, é uma área onde as pessoas são muito atacadas na mente. Sabe, Jesus, ele quer libertar de tudo que é essas coisas que nos aprisionam em cativeiros, né? Muitas pessoas estão presas no cativeiro da pornografia, de pecados sexuais, pecados mentais, né, em muitas áreas. E você precisa dizer, eu não aceito nenhum cativeiro entrar na minha vida. Amém? E 1 Pedro, ele fala, né, lançando. Então, nós precisamos aprender a nos posicionar. Vamos lá? Então, quais são as chaves da nossa batalha para a gente encerrar aí os últimos 15 minutinhos que a gente tem? As chaves, quais são as armas que você tem que usar, né, gente? Porque a gente tem que ensinar, aqui é o mais importante, você entendeu que existe batalha, você entendeu que um cristão, ele pode abrir porta para demônios, então você precisa se posicionar, que as portas do inferno não podem prevalecer contra você, porque você tem autoridade, você tem a chave do reino. Então, a primeira coisa, meditação na palavra. Gente, não existe outra coisa mais importante, arma mais poderosa do que a meditação na palavra. Tiago 1:21 diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas
almas, né? E ele fala para você se desfazer, né, daquilo que vai te aprisionando. Como? Acolhendo a palavra. Acolhendo a palavra, quando você acolhe ela vai lavando você, né? Nós somos libertos pela lavagem da água da palavra, né? A palavra, ela nos lava, ela nos limpa, ela tira aquela perturbação, ela começa a te fazer posicionar no lugar certo. Aí, Josué 1:8. Antes, medita na palavra dia e noite. Não é domingo, esperando que o pastor traga uma ótima palavra. A palavra que o pastor trouxer vai acrescentar na sua vida para a semana toda, mas durante a semana, medita, né? Amanhã cedo você vai levantar, pega um versículo, ou pega a palavra que você ouviu no domingo e remoe aquela palavra durante a semana, pega a palavra do DNA, pega a palavra lá do seu grupo caseiro e começa, sabe, a se apropriar dela. Aí Josué diz para que você seja bem-sucedida. Então, você quer ser uma mulher bem-sucedida em todas as áreas? Medita na palavra. Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Você sente que você não está vivendo a vontade de Deus? Você sente que a sua vida está fria, está sem fome, sem sede das coisas de Deus, você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para ler a Bíblia. Começa a se posicionar, começa a pegar palavras, versículos e confessar. Começa a pegar, né? Eu, de vez em quando, eu coloco lá no grupo, né? Confissões, né? Gente, aquilo me faz tão bem, sabe? Às vezes eu acordo debaixo já de batalhas. Aí eu vou para aquelas palavras, eu já me posiciono, eu falo, uau, eu sou muito poderosa, eu não sou qualquer coisa, eu sou importante, eu tenho valor, eu sou uma mulher que reina, eu sou uma mulher que assume o comando, porque está escrito isso na palavra de Deus. Amém, queridas? É isso que Deus quer fazer com você, que você se aproprie disso. Então, a primeira arma, meditação na palavra. Amém? A palavra meditar, vamos aí no slide. A meditação, a meditação bíblica, ela é diferente da meditação transcendental. A meditação bíblica, ela é encher-se do Espírito, se encher da palavra. A meditação transcendental é esvaziar. Quem já fez meditação, né, não bíblica, mas meditação, né, os budistas, eles, né, e outros segmentos, eles meditam, eles o quê? Eles ficam lá, tem uns mantras que eles oram lá, que é o quê? Para esvaziar a mente. E quem conhece aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Então, infelizmente, essas pessoas, quando elas meditam, que elas esvaziam a mente, elas estão dando abertura para um mundo espiritual diabólico. Mas nós que somos do Senhor, nossa meditação é enchei-vos do Espírito, né? Efésios lá, Efésios 5, enchei-vos do Espírito, orando, declarando a palavra, se enchendo de Deus. Amém, queridas? E a palavra mantra, né? A meditação transcendental, eles usam mantra. O que é um mantra? São palavras lá que eles repetem, né? Que é línguas estranhas deles lá, que fala do quê? De controle da mente. Mantra é controle mental. Agora, o que é meditar? Meditar é Haggai, é falar consigo mesmo, repetidas vezes, a meio tom. Lembra da mulher com fluxo de sangue? A mulher hemorrágica, que há 12 anos ela estava num cativeiro de enfermidade física, ela já estava, se fosse hoje, ela já tinha arrancado o útero, já tinha ido lá no médico e marcado a cirurgia. Mas naquela época, ela já estava sangrando há 12 anos.
12 anos perdendo a vida, até que ela começou a meditar. Ela começou a dizer em baixo tom, dizendo: se eu tocar nele, eu serei curada. Ah, Senhor. Então você tem que começar a dizer, você tem que falar: ah, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Pai, nada me falta, minha geladeira não falta nada. Quantos estão entendendo? E assim em cada área da sua vida. Vamos lá. Então você precisa se apropriar. Segunda arma que Deus te dá é o nome de Jesus. Depois eu vou mandar a foto de um livro que é bem fininho, um livro maravilhoso. Eu não sei se eu coloquei aqui nesse grupo, que chama O Nome de Jesus. Marcos 16, 17 diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Amém? Aqueles que creem. Aí ele diz: em meu nome você expelirá demônio, falará nova língua, e se impuser as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então, eu vou orar lá na igreja. Não, você tem autoridade. Você tem que dizer: Deus, na minha mão, não eu não tenho poder nenhum, mas o Senhor disse que se eu for em nome de Jesus, eu expulso o demônio, eu falo em outras línguas, eu imponho as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amém? Então, essa autoridade Deus deu para você. Ele te deu essa unção e ele te deu o nome dele. Então, querida, sabe o que eu percebo? Que muitas mulheres, agora eu vou falar para aquelas que estão na igreja, ativas na casa de Deus, e aí algum líder fala assim: você poderia orar? Você poderia fazer uma visita? Você poderia fazer isso ou aquilo? Eu? Ai, eu não. Ai, meu Deus, eu não tenho essa capacidade. Querida, a capacidade não é sua, não. Porque enquanto você for uma pregadora, na sua força, enquanto você for orar na sua força, enquanto você for levar a palavra de Deus na sua força, vai ser difícil, vai ser pesado, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas quando você entende que é no poder do nome de Jesus, gente, faz toda a diferença. É sobre ele, não sobre você. Amém? E a outra arma que Deus nos deu é o poder do Espírito Santo. Querida, dentro de você há um rio, dentro do seu espírito, a palavra de Deus diz que Deus tem um rio que tem que transbordar dentro de você. Você tem que ser cheia dessa presença de Deus. E quando esse poder que já está aí, viu? Já está aí. À medida que você medita, à medida que você ora, à medida que você adora Deus, as coisas começam a fluir no espírito. Então, eu me lembro, gente, que Deus me deu uns dons. Na verdade, deixa eu explicar bem rapidinho, acho que dá tempo. Eu era de uma visão muito tradicional. Aí eu passei por um avivamento, um mover de Deus, e eu comecei a pedir para Deus me dar dons. E eu escolhi uns dons lá que eu, falei: Deus, eu gostaria. E aí eu fui, gente. Eu tive uma experiência com Deus no meu quarto muito linda, que eu acho que eu vou deixar para outro dia, mas uma experiência que eu tive uma visão de uma mão gigante na minha frente, tinha 3 potinhos de ouro velho, assim, e eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? Ele falou: é isso, isso e isso. Ó, lembrei isso agora. Mas olha que lindo. Por que aconteceu isso? Porque eu comecei a pedir, eu comecei a falar: Espírito Santo, eu te quero mais, eu te quero mais, eu quero a tua presença, eu quero ser cheia de ti. E aí, gente, à medida que eu orava mais em línguas, à medida que eu me entregava mais ao Espírito Santo, mais esses dons se manifestavam de uma forma borbulhante na hora dos cultos, quando eu ia orar com as pessoas, amém? E eu queria dizer algo para você. Essa semana, para a gente encerrar, eu ouvi uma pregadora na internet de uma igreja da fé, de uma igreja que eu gosto muito dessa igreja também, é uma igreja séria. A gente não pode sair ouvindo qualquer lugar, né, gente? Qualquer pessoa. E essa pregadora, ela nem é brasileira. Ela não é brasileira. E ela disse assim:
que ela ficou 1 ano, gente, numa batalha espiritual muito pesada, numa situação que ela estava enfrentando. Talvez você esteja enfrentando batalhas também. E ela disse que ela orou com muita determinação, ela confessou a palavra, e foi 1 ano orando, mas ela percebeu que ela não teve avanço. Ela viu que parece que as coisas não aconteciam. E aí ela foi falar, Espírito Santo, me mostra, o que está acontecendo? A oração tem poder. Aí Deus falou com ela, que há muitas batalhas a gente vence adorando. Aí eu me lembrei, né, que Deus, a palavra fala, né, cantando, salmodiando, né? Então, querida, você tem que ter um tempo para você adorar. Lembra que o diabo falou para Jesus? Se você me adorar, eu vou te dar tudo. O diabo, ele quer roubar a sua adoração. O diabo não quer que você seja uma adoradora. Adorador não é ninguém do ministério de louvor da igreja, não. Adorador, ser adorador é um estilo de vida. Você tem que adorar, você tem que começar a dizer para ele o quanto ele é Deus maravilhoso, o quanto ele é poderoso, ele é o El Shaddai, pegar os nomes dele, começar a adorá-lo. E aí, olha que lindo, aí ela, terminando lá o testemunho dela, ela disse que ela, pouco tempo, ela adorando, a vitória chegou. Então, queridas, são princípios, meditar na palavra, usar o nome de Jesus, confessar a palavra e usar o poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? É isso que Deus quer fazer na tua vida, para você ver a mudança. E, por último, falar como Deus fala, que tem a ver com a aula passada. Amém? Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Então, assim como você pensa, minha irmã, assim vai acontecer. Amém? E como determinei, determinar é você falar em alto bom tom, eu falo, eu determino, eu ordeno, assim vai acontecer. Olha que forte isso. O Senhor disse, como eu penso, assim acontece. E assim é com você. Então, a batalha da mente, ela é algo que você sempre vai enfrentar enquanto estiver aqui na Terra. Mas você vai se posicionar na palavra, você vai usar as armas certas. Se você tem hoje algum cativeiro, seja algum pecado, seja algum sentimento, seja problemas de saúde física, de ordem mental, problemas financeiros, problemas familiares, com filhos, com situações que você não consegue lidar, casamento onde só tem briga, só tem confusão, só tem perturbação dentro de casa. Não aceite isso mais. Amém, queridas? Não deve aceitar, mas você deve se posicionar na palavra. Amém? Então, eu quero fazer uma oração com você. Você é uma filha muito amada de Deus, mas você precisa aprender a praticar essa palavra para você viver o propósito de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Queria que você, que pode aí, fechasse seus olhos. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, Pai. Sempre estamos na tua presença, porque o Senhor habita dentro de nós. Pai, mas nós queremos te pedir nessa noite que os nossos olhos espirituais sejam abertos agora. Pai, nós declaramos que toda fortaleza, todo sofisma, todas as ideias falsas, Pai, todas as coisas que têm vindo, Pai, setas malignas, Pai, para nos oprimir, para nos paralisar, para criar, Pai, cativeiros mentais, para nos destruir. Nessa noite, nós nos apropriamos da tua palavra. Pai, aqui está, Pai, mulheres, Pai, estão mulheres sedentas pelo Senhor, mulheres que amam o Senhor. E eu quero declarar nesse momento, Pai, que nós desligamos agora no mundo espiritual toda obra maligna, toda seta, todo poder de demônios,
todo cativeiro geracional, Senhor, todo cativeiro familiar, Pai, todo cativeiro, Pai, que vem te aprisionar, trazendo culpa, condenação, rejeição, perturbação, medos. Eu declaro agora que toda obsessão, que toda opressão caia por terra agora. Eu quero declarar, Senhor, mulheres cheias da tua unção, mulheres, Pai, que não vão se esvaziar, mas vão se encher da palavra, meditando dia e noite, para que elas possam viver experimentando a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu declaro, minha irmã, uma fome da palavra. Eu declaro que você tem sede da palavra. Eu declaro que a partir de hoje você não vai mais aceitar nenhuma seta, nenhum engano, nenhuma dúvida. Toda vez que o diabo lançar dúvida em você, na hora, no mesmo momento, rejeita, declara a palavra, fala para o diabo: diabo, você está debaixo dos meus pés, eu creio no Senhor, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus me dá autoridade, me dá poder, me dá unção, me dá capacitação, me faz assentar com Ele no lugar celestial. Pai, por isso agora, Pai, derrama sobre cada mulher uma unção nova. Eu declaro agora, Pai, os olhos espirituais sendo abertos. Toda a batalha mental agora, Senhor, elas vão enxergar e elas vão se posicionar e elas vão viver, Pai, tudo que o Senhor tem para elas, em nome do Senhor Jesus. Amém.